Tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, animados para mais um capítulo de Provérbios? Hoje nós vamos ler Provérbios 14. Gente, quantos ensinamentos, né, nessas passagens, quantas coisas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores, mais parecidas com Cristo, com o coração igual ao dele, né? Assim como já havia pedido aí o pai de Salomão, Davi. Senhor, me dá um coração igual ao teu, né? E que nós venhamos a cada dia mais a paz do Senhor, que nós venhamos a cada dia mais, né, ter essa essência de estarmos parecido com ele, buscando, né, no nosso dia a dia ser mais parecido com ele. Vamos chamar a presença dele para esse ambiente? Esse provérbio de 14 tem muita sabedoria, muitas lições, como eu falei, né? É um pouquinho polêmico, porque nesse provérbio tem um versículo que é muito falado, né? Muito falado. E nós vamos falar sobre ele também, porque Salomão, às vezes, ele é um pouco redundante, né? Mas isso é para que a gente possa ter um entendimento, né? E o entendimento, ele vem com o quê? Com todo dia, com o dia a dia, né? Com a gente tendo consciência das nossas atitudes todos os dias. E é por isso que Salomão, ele vem com esse ensinamento, né? De toda vez fala a mesma coisa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui, Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja nesse ambiente, Pai. Que o Senhor esteja aqui comigo. Fale através de mim, Senhor, eu sou apenas um instrumento e o Senhor tem total liberdade, Pai, nessa live, Senhor. O Teu Espírito Santo, Pai, é quem governa, é quem comanda este ambiente, Pai. Senhor, acalma, Deus, o ambiente em que cada pessoa aqui está, os que vão entrar, os que virão mais tarde. Senhor, que possamos, Pai, ter o total entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Provérbios 14. Já vamos começar aí com o versículo mais conhecido entre a mulherada, né? Vamos lá. A mulher sábia constrói seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. A gente já cansou de ouvir, né, mulherada, esse versículo. E aqui, diferentemente, né, dos outros capítulos onde Salomão ele faz da sabedoria ou da insensatez um personagem, aqui não. Aqui ele está falando literalmente de uma mulher, de uma pessoa. Ele está falando assim, dando conselhos para o filho dele. Meu filho, uma mulher sábia, ela edifica uma casa. Ela edifica, ela te faz avançar. Agora, uma mulher tola, ela derruba com as próprias mãos. Então, meu filho, tenha, né, um pouco de cuidado com o tipo de mulher que você se relaciona, né? E aqui, gente, nós mulheres, né? Aí fica a dica para os homens, né? Se você ainda está solteiro, tenha cuidado, procure uma mulher sábia, né? E aqui, por que ele fala isso das mulheres? Porque as mulheres, elas carregam algo que tem até uma pregação, né, da pastora Camila Barros, que ficou muito conhecida, né, que a mulher, ela pode acordar em paz e a casa estar uma bagunça, ela não se abala, né, a paz reina na casa. Agora, se ela acordar irada, a casa pode estar em paz, mas ela faz da casa um caos, porque a mulher, ela é o coração da casa, né, a mulher, ela é o termômetro da casa. Não tem como ser diferente. Paz, Nil. A mulher, ela é o termômetro. Não tem como, né? Ali, por que Salomão tá falando isso para ele? Meu filho, veja bem onde você entra, né? Que relacionamento, qual é o tipo de mulher que você quer para você? Uma mulher sábia, ela vai edificar o lar. Uma mulher sábia, ela vai te avançar. Tem até um ditado que fala, né, que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque a mulher, ela carrega nela algo que o Senhor determinou, né? O Senhor determinou que nós seríamos auxiliadoras idôneas.
Auxiliadora é o mesmo tipo de auxílio, como eu já falei em outras lives aí, é o mesmo tipo de auxílio que é usado para o Espírito Santo. Então, olha que lindo, né? Nós carregamos em nós um atributo que é denominado pelo Espírito Santo. Então, nós temos esse dom de alavancar pessoas, de avançar pessoas, de estabelecer a paz na casa, mas também quando a gente quer ser tola, quando a gente quer ser dada à loucura, à vingança, à ira, a sentimentos ruins, nós também temos esse potencial. Mas que nós venhamos usar o nosso potencial para edificação, não para ruína. Amém? Vamos aí passando. Já passamos, acho que pelo versículo mais polêmico aqui desse capítulo é esse, né? Que a gente vive ouvindo. Quem vive honestamente respeita o eterno, mas quem se desvia de seus caminhos vira a cara para ele. A conversa fútil provoca sorrisos irônicos, mas o discurso sábio inspira respeito. Então, as conversinhas, né? Aquelas conversinhas, aquelas fofoquinhas, essas coisinhas, é disso aqui que Salomão está falando. Se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para o arado. Por que ele está falando isso? Aqui ele está falando sobre investimentos, tá? Sobre eu investir no meu negócio, porque o boi naquela época era uma ferramenta de trabalho, né? Ele ajudava na colheita, no arado, ele ajudava nas terras. Então era essencial que ali, né, a pessoa que tivesse um campo, tivesse um boi como ferramenta de trabalho. Aqui ele está falando sobre investir, sobre investimentos. Se não há bois, ou seja, se não há investimentos, não há colheita. Você está investindo o quê, né? Isso vamos trazer para todas as áreas da nossa vida? Eu tenho investido o meu tempo aonde? Eu tenho investido nos meus estudos? Eu tenho investido no meu trabalho? O meu retorno financeiro tem sido bom? Será que eu tenho investido, né, no meu retorno financeiro para que pudesse ter uma colheita boa? É sobre isso que Salomão está falando. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria em todo lugar e nunca encontra, mas o que tem discernimento topa com ela na porta de casa. O zombador procura sabedoria. É aquela pessoa, o zombador é aquela pessoa que leva tudo na brincadeira, que não leva nada a sério. Então ele procura a sabedoria em todos os lugares, né? Ele procura a sabedoria em várias portas, em vários lugares. Vamos usar isso, né? Em vários cursos, compra muitos cursos, não tem foco, não tem objetividade, né? Esse é o zombador, leva tudo na brincadeira. Agora, mas o que tem discernimento, ou seja, eu discerno o que eu quero para minha vida, eu tenho discernimento do que é um professor bom, do que não é um professor bom, do que é um pastoreado bom, do que não é um pastoreado bom, eu carrego discernimento. Então, se eu carrego discernimento, eu vou discernir a sabedoria e eu vou trombar com ela na porta. Eu não vou ficar precisando procurar por aí por sabedoria, eu vou topar com ela, ó. Quem tem discernimento topa com ela na porta de casa. Ou seja, a sabedoria é minha companheira. Fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. Salomão fala muito sobre isso, né? Sobre o desperdício de tempo, sobre como você quer chegar no final da vida. Ele fala muito sobre isso. Não desperdice seu tempo. A sabedoria do sábio o mantém no caminho. A estupidez dos insensatos leva-os ao engano. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado, mas o justo tem vontade de fazer o bem. Quem evita os amigos na hora em que eles têm dificuldade não será recebido quando eles comemorarem com alegria. Você já ouviu aquela frase assim? Conta comigo? Ai, conta comigo, só me ligar, me liga, tô com você a toda hora, a qualquer momento. Aí você liga, aí você precisa e a pessoa nunca pode te ouvir, nunca pode conversar, nunca pode fazer nenhuma videochamada para te ouvir. Que prazer que você vai ter
de estar com essa pessoa quando a dificuldade passar e você estiver num momento de alegria, né? Você não vai ter prazer em querer essa pessoa na sua mesa. Então não seja você também esse tipo de pessoa, porque como eu falei, é muito fácil a gente falar dos outros, né? Ah, eu liguei para fulano, fulano não pôde falar comigo. Ah, porque na hora que eu precisei, fulano não pôde, agora também, mas e a gente? Será que eu tenho sido boa amiga? Será que eu tenho escutado meus amigos quando eles precisam, quando eles necessitam? Será que no dia da alegria eu vou ser lembrada? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. A vida, eu tô lendo o 11, gente. A vida dos que praticam a maldade é como o caminho, vou ler de novo. A vida dos que praticam a maldade é como uma casa caindo aos pedaços. Mas o viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Né? Ah, isso aqui é lindo demais. Eu sempre vou lembrar daquele versículo que eu falo para vocês, né? Sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia, né? O que construiu sobre a rocha, as ondas vieram, bateram, né? E tudo ali, mas permaneceu, ficou, né? Quem edificou sobre a areia se desfez, não tem mais nada. Construir sobre a areia é o quê? É agilidade, é rapidez, é a ostentação de ter, né? Quem constrói sobre uma pedra precisa perfurar os alicerces, é mais demorado, né? Demora para ver o resultado. Enquanto você está cavando ali para construir em cima de uma pedra, quem construiu em cima da areia já está anos-luz na sua frente, já está usufruindo até da casa. Porém, quando o dia mal vem, quando as ondas batem, quando as chuvas vêm, a casa de quem está sobre a areia, que com rapidez se ergueu, se desvai, se esmorona. Agora, quem está sobre a rocha, firmado na rocha, pode vir o que vier, não vai sair do lugar. Isso aqui é muito lindo. Vou ler aqui o 12 e o 13. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Aqui, né, eu sempre vou lembrar daquele capítulo que a gente leu, né, daquela mulher sedutora, daquela mulher adúltera, que veio com uma bela conversa, que seduziu com palavras sábias, com comida, né, se fingindo ser santa, pagando voto, veio com toda uma conversa linda, mas levava à ruína, levava à morte. Eu já me desviei dos caminhos do Senhor. Eu já andei por esses caminhos que pareciam ser caminhos de sorrisos e alegrias, mas no final era um vazio que nada preenchia, nada. Eu era vazia, triste por dentro. Poderia estar até aparentando estar sorrindo, mas eu era infeliz. E quando eu voltei, quando eu retornei para os caminhos do Senhor Jesus, né, não é que eu não passo por tristezas, mas eu tenho paz. A alegria é minha companheira, independente da situação em que eu estiver. Amém? É isso aqui que ele está querendo dizer. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Ah, não é nada não. Isso daqui não é nada. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. O perverso recebe o troco em maldade, mas o homem bom recebe a graça como recompensa. Graça é favor imerecido, né? Lembra disso. Então, o perverso recebe a maldade, mas o homem bom recebe favor imerecido. O inexperiente acredita em tudo que lhe dizem, mas o prudente escolhe e pondera cada palavra. O prudente, ele não fica se ligando se alguém veio, ai, tenho uma fofoquinha para te contar, ai, tenho algo para te falar. Não, ele é prudente no falar. Ele até ouve muitas coisas, mas ele é muito prudente ao falar. O sábio vigia seus passos e evita o mal, mas o insensato é teimoso e negligente. Se você é muito teimoso, você é insensato. Presta atenção. Gente, desculpa, tá? Todos os barulhos aí externos, já falei pra vocês, né? Estamos em construção, então
É normal, relevem. O impaciente comete loucuras e depois se arrepende. Quem não tem compaixão é tratado com indiferença. O insensato vive num mundo de ilusão, mas os sábios têm os pés no chão. No devido tempo, o mal pagará tributo ao bem. Olha só, isso é muito forte, né? Entra naquele versículo que a gente leu no capítulo passado, não vou me recordar, né? Mas que fala que será tirado do ímpio para dar para o justo. Então, olha isso aqui. No devido tempo, o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará de quem é leal a Deus. O pobre é evitado por todos, mas todos querem ser amigos do rico. Isso aqui é uma constatação, né, que Salomão ele fez. Infelizmente, lá já naquele tempo existia isso. Hoje não é diferente, a gente também vê isso, né? Pessoas ricas, pessoas que têm um poder maior aquisitivo, são melhores tratadas em lugares, né? Quanto que a pessoa mais humilde, mais pobre, às vezes até pela aparência é maltratada. Isso aqui é só uma constatação. Vou ler o 21. É pecado ignorar o vizinho em dificuldades, mas estender a mão ao necessitado, que privilégio. Ele ainda põe um ponto de exclamação. Que privilégio. Então, é um privilégio você poder ajudar, né? E olha só o que ele fala. É pecado. É pecado ignorar o vizinho em dificuldade. Se você sabe que alguém está passando dificuldade e despreza essa pessoa, você podendo ajudar, não ajuda, é pecado. Você está pecando. Ah, eu não tenho pecados, eu sou uma pessoa muito santa. Tá, mas você está sabendo que seu vizinho, que o seu irmão, que alguém da sua igreja, que alguém do seu serviço está passando por necessidade, você podendo ajudar, não está fazendo nada. Isso é pecado. O 22. Não é evidente que os maus estão completamente perdidos, enquanto os que praticam o bem ganham respeito e confiança dos outros. O trabalho pesado paga as contas, mas a conversa fiada não põe comida na mesa. Eita, Salomão ele sempre bate na mesma tecla, né? Para de perder tempo com fofoca, com diz que me diz, com conversa tola e vai trabalhar. É o que está escrito aqui. Os sábios acumulam sabedoria com o passar do tempo, mas os insensatos só acumulam estupidez. O testemunho verdadeiro salva vidas, mas o testemunho falso só engana. Quem teme o Eterno tem plena segurança, pois ele protege os seus filhos. Isso aqui é muito sério. Está falando mais uma vez sobre geração, né? Lembra que eu falei ontem que nós somos geracionais? Quem teme o Eterno tem plena segurança. Plena segurança de quê? De tudo. Porque ele protege até a minha geração. Ele protege os meus filhos, né? Os meus filhos, por exemplo, agora estão na escola. Eu estou em paz, eu tenho plena segurança, convicção em Deus, né? Pode acontecer alguma tragédia, pode acontecer alguma coisa, eles estando fora da minha visão, fora do meu cuidado, ou até mesmo sobre o meu cuidado, pode. Nós não estamos imunes a essas coisas, nós estamos aqui nessa humanidade, neste mundo, né, suscetíveis a tudo, mas eu tenho segurança, eu tenho paz, que a mão do Senhor está cuidando da minha geração. É isso aqui que ele está falando. Quem teme o Eterno tem plena segurança, pois ele protege os seus filhos. O temor do Eterno é uma fonte da vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. Aqui o Senhor me faz lembrar, né, e voltar ao versículo 1, sobre a mulher sábia. A mulher sábia. E aqui ele fala, né, sobre a sabedoria, o temor. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. Então, a mulher sábia, acima de tudo, de todas as coisas, ela teme ao Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. Salomão, ele faz a questão de frisar isso muito bem nos provérbios,
que a sabedoria, ela é o temor ao Senhor. Eu gosto muito dessa frase, muito, muito. Ela me faz pensar muito na minha própria vida. Se eu estou sendo essa pessoa, né? Você pode ler muitos livros, bons livros, mas se você não for uma pessoa sábia, você só é um burro que tem boas leituras. Gente, isso é forte. Não fui eu que inventei, tá aí no Google essa frase. Isso é muito forte. Então, assim, qual que é o princípio da sabedoria? É eu ter 1000 faculdades? É eu ter vários cursos? Não. O princípio da sabedoria é eu temer a Deus. O temor do eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. O 28. O bom líder tem seguidores leais, mas sem seguidor, a liderança não é nada. Aqui Salomão estava falando, dando o conselho para o filho dele, porque provavelmente seria o próximo rei. Ele está falando assim, olha, você é um líder. O bom líder, ele tem seguidores. Não adianta, você só lidera pessoas porque você tem alguém que segue aquilo, que acredita na sua missão, que acredita naquilo que você está fazendo. Então, você é um bom líder porque você tem pessoas que acreditam naquilo, né? Então, assim, ó, o bom líder tem seguidores leais. Você quer ver se um líder é bom? É se ele tem liderados leais. E se você é um liderado e não está sendo leal, você não está entendendo o propósito, né? Gente, desculpa o barulho, tá pegado aí? Deixa aqui nos comentários, por favor. Começou a ligar uma ferramenta aqui. O bom líder tem seguidores leais, mas sem seguidor, a liderança não é nada. Não adianta o líder se desdobrar em 1000, querer fazer acontecer, se os liderados não são leais, se os liderados não acreditam na missão, no propósito, no foco do que está sendo proposto. Não adianta, não adianta. Quem tem entendimento sabe controlar a ira. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Não precisa nem de esforço. A estupidez é mostrada. Ah, então tá bom, obrigada. Quem explora o necessitado insulta o Criador. Quem explora o necessitado insulta o Criador. Ou seja, quem explora o pobre, tem outras traduções que falam isso. Quem explora, quem despreza o pobre, insulta a Deus. Então, para de explorar as pessoas. Para de, querer se sobrepor às pessoas. Você não é melhor que ninguém. Você pode ter habilidades melhores, em certas áreas. Você pode ser mais habilidoso que um e que outro em algumas questões, mas você não é melhor que ninguém. Então, não explore ninguém. Quem explora o necessitado insulta o Criador, mas quem é bondoso para com o pobre honra a Deus. O perverso ficará ao relento por causa da própria maldade, mas o justo encontrará proteção até diante da morte. Isso é forte demais. A sabedoria está no coração de quem tem entendimento, mas o insensato nem de longe pode vê-la. Esse 34 aqui que eu vou ler agora é sensacional. Aqui Salomão tá falando tudo, para o filho dele, sobre na questão da mulher, para ele arrumar uma mulher sábia, para ele prestar atenção, para ele ser um bom líder. O termômetro da liderança é o povo, é o senso como que ele é bem ou mal falado pelo povo. E aí ele vem e fala agora a nível nacional. A devoção a Deus torna o país mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça ao povo. Alguma semelhança, gente? Aí vocês me falam, por que Israel é um povo tão próspero?
Por que Israel... Gente, Israel tem uma história tão linda. Eles têm uma história linda. Sabe, eles foram diminuídos, eles foram quase que extinguidos, né? Com a Segunda Guerra. E eles são um povo rico, forte, recuperado. Por quê? Eles temem, eles honram a Deus. É por isso que Deus tem um amor tão grande por eles, né? Desde lá do Êxodo, qual que era o projeto de Deus? Era fazer com que as outras nações seguissem o exemplo de Israel. Que Israel fosse aquele filho mais velho que ensinasse as nações a adoração a Deus. E olha só o que Salomão fala. A devoção a Deus torna o país mais forte a nível nacional. Meu filho, instrui esse povo a adorar a Deus. Meu filho, instrui esse povo a ter devoção a Deus, porque o nosso país vai ser um país forte se nós adorarmos a Deus. É claro, gente, eu não posso mudar o meu país, né? Uma andorinha só não faz verão, eu não posso. Não tenho como mudar o meu país, mas eu tenho como mudar a minha realidade. Eu tenho como olhar, né, para minha cidade, vamos dizer aqui a minha casa, os meus filhos, o que é meu está sobre o meu domínio, e ensinar eles a serem devotos. E aí eu vou ter o quê? Uma família fortificada, uma igreja fortificada, uma cidade fortificada, e o exemplo arrasta multidões. E quem sabe, né, não termos esperança de ter um país fortificado. O segredo está aqui, é a devoção a Deus. Devoção ao Deus de Israel, devoção a Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Devoção a esse Deus torna o país forte. Aqui ele já volta falando sobre o que ele já vem falando em outros capítulos. O trabalhador proativo recebe muitos elogios, mas o que faz um trabalho vergonhoso merece dura repreensão. Então aqui ele fala mais uma vez, né? O que vai adiantar, né? Você quer só receber elogios, mas você não faz nada além? Você faz tudo vergonhosamente, faz tudo de qualquer jeito e ainda quer ficar magoado, ressentido quando o outro recebe um elogio? Não tem cabimento, né? Então assim, Salomão, ele tá dando conselhos sábios para o filho dele, para que o filho dele, quando, né, estivesse num posicionamento de liderança, de poder, ser um bom governante. Então aqui a gente pode trazer para nossa vida, para o nosso cotidiano, né? A gente não governa um país, a gente não governa uma cidade, mas a gente se governa, a gente governa a nossa casa, a nossa família. Então que nós venhamos pegar esses conselhos e aplicar para nossa vida. Esse 34 me marca muito. A devoção a Deus torna o país mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça. Desgraça. Quantas coisas noticiadas, né, no nosso país. Quantas tristezas, quantos sofrimentos no nosso país. Dá para entender o porquê, né? Vamos orar? E amanhã não temos live, né? Amanhã é sábado, sextou. Amanhã é sábado, não temos live, no domingo também não. A segunda-feira voltamos, 12h30, aí nós abrimos aqui essa live. Tem vezes que eu demoro, gente, porque eu tô esperando acalmar um pouquinho os barulhos para poder abrir aqui com vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada. Obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada por cada lição contida neste capítulo. Obrigada, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Senhor, nos instrua, nos ajuda a andarmos em sabedoria, nos livra da tolice, nos livra, Senhor, de sermos insensatos e loucos, Pai. Senhor, que a tua sabedoria seja parte, Senhor, do nosso cotidiano, que possamos, ó Deus, encontrar em Ti este lugar de sermos sábios, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, né, a estar conosco amanhã na Rua Padre Cláudio Arenal, 874, Guarulhos, Vila Barros, na Brasil para Cristo, minha igreja, que eu amo do coração, né? Estaremos todos lá prontos para te receber
com muito carinho, né? Você é nosso convidado de honra. Começa às 7 horas da manhã e às 18, às 19 da manhã e às 18 no domingo, tá bom? Se você foi lá pela primeira vez, não conhecer muito a igreja, procure, né, o Coral Shalom, procure aí algum dos integrantes que nós vamos estar totalmente disponíveis para te receber, tá bom? Um beijo grande no seu coração, até segunda-feira. Tchau, tchau.